Boa noite, bem-vindos ao Sunday Night. Gostaria de convidar você a adorar a Deus conosco. Sinta-se da forma mais confortável na sua casa, no seu sofá ou na sua cama, pegue seu café ou seu suco. Mais importante que você se sinta confortável e preste atenção no louvor, na palavra, um momento de meditação ao Senhor. Então, vamos lá, bom culto. Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, porque queremos Te exaltar, queremos, Senhor Jesus, Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Receba, Senhor Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Que possamos, Senhor Jesus, sempre fazer o melhor e oferecer o nosso melhor a Ti. Senhor Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu tens dado vida a nós, Pai. A vida eterna, Senhor Jesus, o Senhor nos prometeu, e eu creio, Senhor Jesus, que nós iremos a um lugar melhor. Nós estamos, Senhor Jesus, lutando para estar em um lugar melhor, Pai. Aleluia, Senhor Jesus, amém. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer
eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, Agora é o nosso momento de gratidão e chegou a hora da gente exercer o que Jesus nos ensinou, para a gente contribuir e ajudar o próximo a mantermos a nossa casa. Para facilitar para você, aqui do lado vai ter o nosso QR Code e as informações aqui embaixo. Eu queria agradecer você que tem contribuído e nos ajudado até aqui, sua ajuda tem sido essencial. Muito obrigada e um ótimo culto a vocês.
Boa noite, família PH, como é que vocês estão? Todo mundo animado, mais um mês em casa, pelo amor de Deus. Nós vamos manter-nos em oração e, se Deus quiser, tudo isso vai passar. Hoje, antes de iniciar a palavra, eu quero aqui desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Se você é mãe, hoje hoje é um dia muito mais que especial para você. Então, talvez você não está tendo a oportunidade de estar com a sua mãe. Eu não sei o quanto cada um tem de proximidade ou está levando a sério essa quarentena, mas a maioria das pessoas não está podendo ter contato com seus familiares. Mas eu fico aqui. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Vocês são muito importantes e eu também deixo um recado para minha mãe. Eu te amo, mãe. Você é uma mulher que me ensinou muito do que hoje, o pouquinho que eu sei, eu aprendi com você. Então, que Deus possa te abençoar. Você que é mãe, você cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do seu marido e às vezes trabalha fora ainda. Vocês são umas super heroínas. Que Deus abençoe. E nessa oração, eu quero colocar todas as mães para que Deus possa te abençoar, te dar graça, força e sabedoria para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Pai, nós queremos orar agora agradecendo por essa noite. Deus, te agradecendo porque hoje é um dia especial. Nós pedimos as bênçãos dos céus para todas as mães. Pai, nós pedimos que o Senhor dê sabedoria, dê graça, entendimento, para que o Senhor continue, Deus, guiando, direcionando a cada mãe. E principalmente nesse período onde as mães estão em casa com seus filhos, que o Senhor dê a elas graça, entendimento, paciência, para que elas possam, Deus, mostrar para todos os seus filhos, Deus, o caminho do Senhor, que ela possa ser aquela mãe que senta com seu filho na sala e conta das histórias bíblicas e enche o coração dos seus filhos de fé e de esperança no Senhor Jesus. Nós te agradecemos e pedimos as bênçãos dos céus sobre todas as mães, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje nós continuamos com a nossa série Fé. Se você não viu a ministração anterior, também foi o culto de Santa Ceia, mas você pode ir lá no YouTube, aqui no YouTube, na verdade, e assistir o primeiro episódio aí da nossa série Fé. E hoje nós queremos continuar. E hoje eu creio que vai ser muito bom para a gente quebrar alguns entendimentos errados quando a gente fala de fé. Bom, quando a gente fala de fé, às vezes a gente tem uma primeira percepção e entendimento de que a fé ela está a nosso serviço para a gente pedir o que a gente quer e acontecer. Esse é um pensamento correto em partes, mas um tanto egoísta e não é completo. Porque a fé ela não é simplesmente uma moeda de troca que a gente acumula para trocar pelo que a gente quer ou para usar esse superpoder da fé para conseguir tudo o que nós queremos. Na verdade, nós queremos entender a fé bíblica e o que a fé ou a centralidade da fé ela está em quem. Então vamos ler Romanos, capítulo 10, versículo 13. Pega aí a sua Bíblia, pega o seu café se você gosta de café. Senta aí na sala. Nós vamos ler Romanos 10, a partir do versículo 13, que diz o seguinte. Vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Versículo 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Até aqui. Vamos ler o 17, na verdade, para concluir. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Esse texto é muito conhecido, Romanos 10, 17, tem várias versões, mas o que a gente é acostumado a ouvir é que a fé vem por ouvir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós falamos de fé na semana passada e hoje estamos dando continuação nesse tema fé.
e a gente falou sobre usar esse poder da fé. Então, eu quero que você pense comigo agora. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Há quantos anos você está na igreja? Ou há quantas mensagens você já ouviu em toda a sua vida? Se você pudesse fazer uma somatória aí em número, em horas, em minutos, quantos minutos de ministração da palavra de Deus você já ouviu em toda a sua vida? E a palavra de Deus, ela está falando que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então imagine que alguém que está 40 anos já servindo a Deus, essas pessoas mais idôneas, elas teriam uma fé sobrenatural, uma fé capaz de realmente mover montanhas. Mas esse entendimento, e é o que eu quero falar com vocês hoje, ele é um pouco errado. Na verdade, as pessoas adoram pegar um texto isolado na palavra de Deus e usar esse texto da maneira que lhe convém. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente vê o contexto desse título, dessa história que está aqui em Romanos 10, o que a Bíblia está falando, na verdade, e é o que eu quero centralizar com vocês hoje, o que a Bíblia está falando é sobre uma mensagem pregada. A fé vem por ouvir a mensagem pregada. E qual era a mensagem? E essa mensagem motivava a fé em quê? Uma das coisas que a gente tem que entender e sempre correlacionar é que a fé, ela sempre está ligada a algo. Você sempre vai ter fé para um propósito e em alguma coisa. Nesse texto, a gente vê que ele fala que a fé vem por ouvir a palavra. Ok, a palavra nós conhecemos, a mensagem nós conhecemos, é a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do Salvador. Mas a fé atribuída a isso, a fé adquirida com essa mensagem, ela serve para quê? Então, na verdade, o que a gente entende já nesse início com Romanos é que a fé em Jesus, ela é aumentada quando você ouve a palavra. Então percebe que não tem nada a ver com uma fé que você vai usar para pedir o que você quer. Na verdade, é também isso, a gente vai entender, mas o foco e o centro de todas as coisas estão em Jesus. A gente fala muito isso e às vezes a gente acha que isso é uma força de expressão, mas o centro de tudo é Jesus. E a fé é mais um exemplo de que o centro da própria fé deve ser Jesus. Então, a fé vem por ouvir a palavra. As pessoas estavam ali ouvindo a palavra e a sua fé era aumentada. A fé de quê? A fé que Jesus era o Filho de Deus. A gente vê que o texto fala assim, como a gente vai crer se não há quem pregue? Como a gente vai poder ter fé? Como a gente vai poder acreditar se essa mensagem não chega até nós? Então fala daqueles que anunciam as boas novas, fala quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que fazem chegar essas palavras às outras pessoas, de maneira que quando a palavra do Senhor chega às pessoas, a fé em Jesus, ela é aumentada, ela é trazida à tona e as pessoas passam então a ter fé em Cristo Jesus. Elas passam a crer em Jesus. Então o tema principal hoje que eu quero falar com vocês é que o centro da fé é Jesus. O centro da fé é Jesus. E antes que você desliga o YouTube, porque a gente, infelizmente, a gente é assim. A gente sempre pensa, mas o que isso vai trazer de benefício para mim? O que a fé em Jesus vai melhorar na minha conquista pessoal de um ganho financeiro ou de um trabalho? O fato é que se a gente entender que se a nossa fé em Cristo Jesus, ela estiver totalmente fundamentada, se a sua confiança em Deus, a sua fé em Jesus, ela não há brecha para dúvidas, você caminha com alguém que tem segurança para conquistar qualquer coisa. Você caminha sobre as águas, você caminha sobre circunstâncias difíceis. Então, você não precisa de ter fé que uma circunstância irá mudar especificamente. Você precisa ter fé em Jesus. Se você tem fé em Jesus, não importa qualquer outra circunstância. Então isso é um erro muito comum que nós cristãos
cometemos. Porque quando a gente se vê de frente a um obstáculo, uma dificuldade, um problema, uma doença, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra e a gente busca fé suficiente para ganhar de uma circunstância. A gente busca fé para superar um problema. E isso é muito pequeno, porque se a gente buscasse ouvir a palavra do Senhor para que a nossa fé fosse acrescentada em Jesus, as demais coisas, elas não importam, elas são infinitamente inferiores e minúsculas perto do poder de um Deus tão poderoso. Então sempre medite na palavra, partindo do princípio que a sua fé será aumentada. A fé em quem? A fé em Jesus. Sempre deve ser dessa maneira. Então vamos continuar. Então, não faz sentido você simplesmente achar que porque você já ouviu muito da palavra de Deus, a sua fé ela é muito forte para alguma coisa. Se a sua fé não estiver te centralizando em Jesus, como a gente viu em Romanos 10, ela não é uma fé correta. Ela não é uma fé, na verdade, que é bíblica. Você está simplesmente crendo em coisas. Já falando sobre isso, uma outra coisa que é, no meu entendimento, não bíblico, e a gente também, às vezes, se deixa levar por isso. A fé, ela não vem por objetos. A fé não vem por coisas. A fé vem, como a gente acabou de ler em Romanos, pela palavra de Deus. A fé, ela só é aumentada, ela só é acrescentada mediante a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o que a gente vê muitas vezes, e muitos pastores, muitas igrejas caem, às vezes na boa intenção, caem nessa bobeira, acredito que assim eu não ofendo ninguém, mas cai nessa bobeira de querer estimular a fé de alguém com objetos, com alguma amuleto, com algum tipo de coisa palpável. E muitas vezes eu já tive até um entendimento de que isso era bom, eu até fiz já comentários sobre isso com alguns amigos, falando, não tem mal, se aquilo ali está estimulando a fé de alguém, né? Digamos que semana que vem a gente fala assim, pessoal, você que é membro da Praise Him, você passa aqui na Praise Him, a gente vai estar aqui distribuindo máscaras ungidas e você que usar essa máscara, o coronavírus não vai te pegar. Talvez você ia pensar assim, nossa, eu estou crendo que eu vou usar essa máscara e a minha fé nessa máscara vai fazer com que eu não pegue o coronavírus. Isso é totalmente errado. Isso não está, na verdade, estimulando a sua fé, mas isso, na verdade, está apelando para o que nós temos na nossa criação como pessoas idólatras, como pessoas que acreditam em amuletos, como pessoas que podem acreditar que há poder em alguma coisa. E mesmo que eu falasse, não, eu ungi com o óleo da unção. O óleo da unção não foi feito para ungir coisas, foi feito para ungir pessoas. Então, as pessoas brincam muito e usam a fé de uma maneira muito errada, gente, muito errada. Então a nossa fé não deve estar em coisas, a nossa fé deve estar em Jesus. E essa fé em Jesus, ela é acrescentada pela palavra de Deus, não por objetos. A gente não vê Jesus distribuindo, pessoal, vou pegar aqui a minha faixa vermelha e vou cortar em pedacinhos e vou dar para cada um dos discípulos. Não existe isso. A fé em Jesus, ela é essa fé que supera circunstâncias e obstáculos. Ok? Então a fé em Jesus também nos traz a esperança de 3 coisas que eu tenho refletido muito essa semana e eu creio que agora é um momento propício para falar, porque a gente percebe que às vezes a nossa esperança ela se baseia em tantas coisas. Na verdade, às vezes a nossa oração ela é direcionada para alguma coisa que a gente acredita que se mudar vai nos aumentar a fé e a esperança. Por exemplo, às vezes a nossa oração ela não está simplesmente focada para que Deus faça a sua vontade. Mas a gente sabe que se a gente vê que uma quarentena que acabou a quarentena, ou que um emprego voltou, ou que a sua doença sumiu, a gente sabe que se isso acontecer, a gente vai ficar mais tranquilo.
Então a gente não ora para que Deus faça a sua vontade, mas a gente ora para que as situações que estão nos gerando desconforto acabem. Só que como a gente pode saber que a situação que está nos causando desconforto está debaixo da permissão de Deus para nos mudar? Então, a gente tem que ter muita sabedoria e entendimento até na hora de orar e até na hora de a gente querer usar nossa fé em favor de algo que para nós está gerando desconforto, mas que é a vontade de Deus. Então, é isso que a Bíblia fala às vezes sobre a gente ser meninos na fé. O que é ser menino na fé? É você usar a fé, querer saber usar a fé, que é uma coisa real e bíblica, mas como meninos. Como quem usa uma fé para pedir um pirulito, sendo que você precisa almoçar, você precisa de comer, você precisa de um remédio. Então, a gente precisa ter essa percepção de que o que Deus quer é muito maior. O que Deus está fazendo na terra é muito mais abrangente, envolve um novo reino, um novo governo. E se tem uma coisa que eu estou extremamente desgastado e entristecido, é com alguma esperança que eu talvez depositei em governos, em pessoas, inclusive pessoas que entraram ou saíram, independente disso, e cada vez fica mais nítido que nunca vai existir um governo, seja direita, seja esquerda, seja centro, que vai, na verdade, trazer aquilo que nós estamos esperando, porque esse governo que irá trazer as coisas para a sua plenitude é o governo do nosso Deus. É o governo de Jesus Cristo. Por isso a nossa oração de que Ele venha, que o seu reino venha, ela deve hoje estar tão forte, tão em evidência quanto qualquer outra coisa. Se para nós, no meio desse caos e de todo esse barulho no governo, no mundo, não está nítido para você do que o que nós realmente precisamos é um governo que venha do alto, que é Jesus reinando, eu não sei o que irá fazer. Então nós precisamos ter essa percepção e essa fé de que Ele está fazendo tudo isso porque Ele apraz. Ele está permitindo que isso aconteça porque o plano dele é muito maior e muito mais abrangente. Quero ler com você agora Hebreus 11:6. É um texto que diz sobre a frase bem conhecida: sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos ler rapidinho. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que o buscam. Veja como a palavra de Deus ela é totalmente centralizada em Jesus. Ele diz assim: não basta você ter fé se você se aproxima de alguém com fé, mas você não tem fé nele. Leia novamente. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé que ele está dizendo não é simplesmente crer ou simplesmente achar que você tem um poder. Ele diz o seguinte: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus não apenas se aproxime como alguém que já tem fé, mas diz assim: aproxima de Deus, mas crê que Ele existe. Então, é o que a gente vê às vezes, pessoas querendo usar da fé, pessoas usando de uma arma, digamos assim, essas pessoas que às vezes creem em amuletos, por exemplo. Quantas pessoas não vão numa igreja pegar ali um objeto que aumente a sua fé, ou que ela acredita que aquilo vai trazer um milagre para ela, mas ela não está se aproximando de Deus. E a Bíblia fala: é necessário que aquele que diz ter fé esteja não apenas se apropriando da fé, mas se aproximando daquele que é o autor da vida e daquele que é o foco da nossa fé. Então ele fala: é importante que você se aproxime de Deus e creia que Ele existe. E Ele é galardoador. Então você se aproxima dele com fé nele. E digamos assim, a consequência natural é que Ele é galardoador. Ele é bom. Naturalmente, quando você se aproxima de um Deus tão bom, Ele será bom para você. Não porque você está buscando por interesses, mas você crê nele, você tem fé nele. Essa fé nele irá naturalmente
trazer para você galardão. E eu quero já, para a gente encerrar, na verdade, para a gente ir para o último texto que a gente vai refletir agora, eu queria abrir com vocês Tiago capítulo 2. Então abre aí na sua Bíblia. Tiago capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 14. Eu quero ler até o 21 com vocês. Eu não sei se vocês têm acostumado a levar a Bíblia para a sala nesses dias de culto em casa, mas eu quero encorajar vocês a levar a Bíblia, principalmente porque é um tempo onde você muitas vezes está assistindo o culto com seus filhos. E talvez os seus filhos não estão acostumados a te ver usando a Bíblia. E eles também não vão ter esse hábito e esse costume. Então, vamos lá. Esse texto ele é muito usado às vezes de uma maneira errada e eu quero trazer clareza para vocês aqui no entendimento que eu cheguei e eu quero compartilhar com vocês. O texto diz assim, o título, né? Fé sem obras ou fé e obras. Meus irmãos, novamente eu gosto de repetir Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disserem, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber o que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, até aqui, é interessante como a palavra de Deus ela é totalmente conectada. A gente está aqui em Tiago e na primeira ministração, mais uma vez, se você não viu, vai lá para você ver. A gente fala justamente sobre Abraão, o pai da fé, como ele teve dúvidas, e aqui ele é citado mais uma vez como alguém que mostrou a sua fé por obras. E o que é interessante nesse texto é que ele fala o seguinte: por acaso adianta você dizer que tem fé? E toda vez que a Bíblia fala em fé, eu quero que você sempre lembre do que é essa fé. É a fé em Cristo Jesus, é a fé de quem Ele é, e quer dizer que essa pessoa, se ela tem fé em Cristo Jesus, ela crê em tudo que Jesus falou. Então, faz sentido alguém dizer que tem fé em Cristo Jesus, mas essa pessoa não tem obras? Então veja que as obras elas não são mais importantes do que a fé. Assim como você seguir uma tabela de coisas numa igreja, mas se você não tiver amor, não adianta nada. Então o que aqui está falando não adianta nada você dizer que tem fé e você não demonstrar as obras, os frutos dessa fé em Cristo Jesus. É como o texto deu um exemplo, não adianta você se deparar com alguém que está com falta de roupa, de comida, e você fala assim, eu tenho fé que você não vai ter fome, tchau. Não, se você tem fé, você também deve demonstrar as obras, você deve ajudar essa pessoa. E aí o texto, que é o texto principal, ele diz o seguinte, que a fé sem obras ela é morta. 17, né? Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Então o que isso quer dizer? Se você diz ter fé, ou se você nessa série está orando e buscando para que Deus aumente a sua fé, a fé ela é expressa em obras. E por mais que algumas pessoas acham que é possível a pessoa fingir, eu tenho a certeza e na verdade a convicção de que ninguém consegue fingir por muito tempo nada. Ninguém consegue fingir por muito tempo que ama Jesus. Ela não vai conseguir, uma hora ela vai
acabar caindo nessa própria mentira do seu coração, do seu engano. Ninguém vai conseguir mostrar por muito tempo que é uma pessoa boazinha, mostrando caridade, se ela não tem Jesus no coração, se ela não tem realmente aquilo como algo que é dela, se ela não é boa. De igual modo é a fé. Ninguém consegue dizer que é cheio de fé, que crê em Deus, que crê em Jesus, que ama a Deus e demonstra isso às vezes com algumas atitudes. Mas se isso não for real, não vai perdurar. Então o que a palavra nos chama a atenção, e eu quero encerrar aqui com vocês, é que toda essa fé que nós estamos falando e nós estamos orando e pedindo para que Deus acrescente em nós, ela está centralizada na pessoa de Jesus Cristo e em quem Ele é, não em quem Ele foi, a gente fala isso às vezes, em quem Ele é e o que Ele nos ensinou. E se essa fé que nós temos em Cristo Jesus, ela não gerar obras, se a gente não conseguir demonstrar nada, talvez essa fé nem exista, ou como a palavra de Deus diz, essa fé ela é morta. É uma fé morta, é uma prova que não serve para nada. A gente falou no vídeo passado sobre o que é a fé é a prova. Então ela não serve de nada. Então para que serve as obras no meu entendimento? Para que serve as coisas externas? Na verdade serve para mostrar para nós mesmos se nós estamos com o nosso coração no lugar correto, se a nossa fé ela está fundamentada em Jesus, se Ele é o centro de nossa fé, se o nosso ouvir a palavra de Deus está acrescentando em nós mais de Jesus, ou se simplesmente a gente está usando da fé como uma ferramenta para fazer aquilo que agrada às nossas vontades. Então, a gente deve estar sempre centralizado em Jesus. A nossa fé deve estar sempre centralizada em Jesus. E naturalmente as nossas ações, tudo aquilo que está ao nosso redor irá florescer e as obras vão aparecer de maneira natural, porque nós não estamos com fé em alguma coisa ou simplesmente que algo vai mudar, mas nós estamos com fé e a nossa fé por Jesus está aumentando cada dia mais. E isso tem uma diferença enorme e a minha e a sua vida vai ser outra vida, tendo Jesus como centro de todas as coisas, como autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, que o Senhor possa aumentar em nós, através das tuas palavras, a fé. Não apenas uma fé morta ou uma fé em simplesmente uma situação mudar, mas Deus, que a nossa fé no Filho de Deus, que a nossa fé em Jesus seja maior, independente de circunstâncias mudarem ou não, que a nossa fé e a nossa proximidade em Jesus seja tão grande e tão forte. Deus, que as obras venham naturalmente e que pessoas ao nosso redor sejam impactadas por essa fé em Ti, Pai. Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que nós venhamos te amar cada dia mais, Pai, e nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Amém. Uma ótima semana para você, que Deus abençoe. Qualquer dúvida, nos procurem, mandem mensagem, não fique sozinho, não se sinta sozinho, nem sinta que vai atrapalhar. A gente está aqui para te ajudar e eu te desejo uma semana abençoada. Te peço para lembrar e convidar as pessoas para assistirem as nossas ministrações, para serem edificados junto conosco. E não se esqueça de toda sexta-feira se conectar com a gente na sala de oração. Nós estamos num tempo que nós precisamos orar cada dia mais. Amém? Deus abençoe e até a próxima.